Graça e paz. Hoje, domingo, 25 de setembro de 2022. Estou eu aqui por volta das 19 horas para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Gostaria de pedir a vocês que dêem um like ao visualizar. O like é muito importante para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. Quanto mais like, mais o YouTube divulga as nossas mensagens. E eu gostaria de te pedir isso. Não custa nada. Divulgue também e compartilhe. Se inscreva aquele que não é inscrito. Eu estou quase próximo de 2.000 inscritos. 1.790. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, que logo, logo chegássemos aos 2.000 inscritos. E depois irmos para 3.000, 4, 5, quem sabe 10, 20, 30, 40, 50 mil. Isso acontecendo, as pessoas serão alcançadas com o evangelho da graça de Deus. É o meu intuito. Eu já disse aqui, eu não estou indo em busca de monetização. Queridos, quando eu estava no sistema religioso, eu ensinava, eu pregava, eu fazia seminários, eu dava aula em escola bíblica dominical, fui professor de faculdade teológica, de seminários evangélicos, enfim, tudo que você imaginar, eu fiz dentro desses lugares. E nunca cobrei. O meu intuito lá nunca foi dinheiro. Pelo contrário, eu já tinha esta visão que tenho hoje. Então não estou aqui querendo monetização. A minha filosofia é dar de graça aquilo que de graça eu recebo. Quem me dá esse entendimento é o Espírito Santo. Eu fiz 4 anos de faculdade teológica e não alcancei esse entendimento. Eu dei aula por mais de 10 anos em faculdade e em seminários, eu não alcancei esse entendimento. Eu lecionei mais de 45 anos em classes de escola dominical, não alcancei esse conhecimento. Então quem é que me deu? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele ativou a minha mente. Ele me deu essa revelação. Eu não posso tirar proveito disso. Vendendo livros, elaborando as apostilas, pedindo que deposite dinheiro em Pix, em conta. Eu não posso fazer isso. Não tenho nada a ver com quem faz. Não estou aqui criticando quem assim procede. Quando eu critico a questão dos dízimos e oferta, eu falo das sinagogas, dos templos religiosos. Então, querido, me ajude, faça esse canal crescer. Eu conto contigo. Você pode fazer a sua parte, divulgando e compartilhando, pedindo pessoas para se inscrever nos canais dos pregadores da graça de Deus. Não só no meu, mas existem muitos outros pregadores da graça de Deus. Irmão Elson de Assis, Messias Soares, Messias Souza, Cosme Pereira, o Cláudio Mendes, o Geraldo Moraes, o Elcio de Assis, o Júlio Chaves. Ô, Júlio, muito obrigado. O Júlio Chaves me ajudou muito. Naquele último vídeo que ele colocou, Levi Salles, autêntico pregador da graça de Deus, eu acrescentei, foram acrescentados mais no meu canal, mais de 500 pessoas, ou cerca de 500 pessoas. Muito obrigado, irmão Júlio Chaves. O irmão Elcio de Assis também já me ajudou, Geraldo Moraes também me ajudou, e outros. Então eu quero também pedir
que vocês se inscrevam no canais desses outros pregadores da graça. Tá? Faça isso. Muito obrigado. Beijo no seu coração, um forte abraço. Mas vamos lá. O tema de hoje é o que Jesus Nazareno quis dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Fundamentamos no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Mas depois você faz a leitura a partir do versículo 22, para que você possa entender o que ele quis dizer ao proferir estas palavras. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Querido, na verdade, essa passagem, os religiosos evangélicos, eles pegam descontextualizada. Eles pegam esses dois versículos que li para ensinar as pessoas que se elas pecarem contra o Filho, elas têm perdão. Mas se elas pecarem contra o Espírito Santo, elas não serão perdoadas. Então eles pegam esses textos para aplicar contra as pessoas com o intuito de intimidá-las. Porque é isso que eles fazem dentro dessas sinagogas. O que mais eles fazem são ameaças às pessoas. Eles implantam terror, pavor, medo. O pessoal, para ter medo, pavor, são os crentes. Eles têm medo de tudo. Eles têm medo de um suposto diabo como um ser espiritual. Eles têm medo de um suposto inferno como lago de tormento e fogo eterno. Eles têm medo de um tal devorador, que segundo eles é esse mesmo ser espiritual, que vai na vida das pessoas e faz uma devassa. Eles têm medo disso. Então, queridos, para muitos deles, os pregadores da graça blasfemam contra o Espírito Santo. E estão, segundo eles, caídos. Nós, da graça de Deus, para eles, estamos caídos, desigrejados. Já perdemos a nossa salvação. Se morrermos, vamos para esse suposto inferno. Perdemos o nosso direito ao céu. O que eles estavam querendo, ou seja, o que Jesus estava querendo ao dizer sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, naquele mundo, naquele aion, o que na verdade estava acontecendo para o Nazareno falar isso? Por que que o Nazareno disse essas coisas? Para quem ele disse? Por que ele disse? O que estava acontecendo naquela ocasião para que o Nazareno proferisse estas palavras? Queridos, os teólogos, doutores em teologia, os professores de escola bíblica dominical, porque eles se auto-orgulham com esses títulos. O melhor dia para eles é o domingo pela manhã. Eles se engravatam, colocam a melhor roupa, porque sabem que lá tem uma classe com um número de pessoas aguardando os professores para que eles possam ensinar. Outros aguardam a reunião da noite, que eles chamam de culto, principalmente quando estão na escala para pegar o microfone e dirigir ao público não sei quanto tempo, como pregadores da palavra de Deus. E assim eles vão ensinando muitas coisas às pessoas, enganando as pessoas com uma
aspas, verdade que eles dizem acreditarem. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não ler a palavra, por não examinar as escrituras, e assim como os seus líderes espirituais não respeitam tempo, época, né? Ocasião, tempo verbal, pronomes, não respeitam destinatário, remetente, para quem foi escrito, por quem foi escrito e para que foi escrito. Eles não respeitam nada disso. Então, os seus liderados, eles saem reproduzindo. O que mais nós vemos dentro desses lugares são pessoas reproduzindo aquilo que eles ouvem, aquilo que eles escutam. Porque lá nada se pode questionar. Eu continuo dizendo e afirmando, crente não lê a Bíblia. Crente não pesquisa. Eles carregam o livro, mas não lê, não examinam. Eles não conhecem a história do povo hebreu. Eu fiz isso durante muitos e muitos anos. Aquilo que eu recebi dos meus primeiros pais, eu saí reproduzindo. Na faculdade teológica, eu segui os livros, as apostilas que eles me deram. E os professores eram do sistema religioso e nos ensinavam segundo livros editados pelas editoras das denominações, fosse elas quais forem. É isso que acontecia. Nessa tal escola bíblica dominical, existe a revista da escola bíblica dominical, que é impressa nas editoras das denominações. E elas são vendidas. E o professor não pode fugir àqueles temas preparados por eles. É assim que o sistema faz. E quem está falando aqui é alguém de cadeira, que viveu aquilo, que conviveu com tudo isso. Então, aquilo que o Espírito Santo me deu, eu, de graça, eu dou. Então, querido, o que ele estava querendo dizer com isso? Vejamos o versículo 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e viva. Levaram uma pessoa muda e cega até o Cristo Nazareno, e ele o curou. O resultado foi que esse homem passou a enxergar e passou a ouvir, a escutar. No conceito dos judeus, uma pessoa enferma era considerada endemoniada. Era uma pessoa com alguma enfermidade. Esse moço que era cego e mudo, ele estava endemoniado. Agora ele passou então o quê? Depois de ser curado, a enxergar e a ouvir. Olha o que diz o versículo de número 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que era príncipe dos demônios. Aqueles que ali estavam, os fariseus, ao ver este acontecimento, eles disseram: este aí, que se diz filho de Deus, ele está expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu. Na linguagem de Jesus, estava acontecendo uma blasfêmia, quando esses fariseus diziam estas coisas. Então Jesus via isto como uma blasfêmia. Eles estavam blasfemando, porque o Filho do Homem, ele veio não tão somente buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como também no seu ministério ele curava.
ele fazia milagres. Essas coisas aconteciam dentro do seu ministério. Ao ouvir dos fariseus isto, então Jesus via isso como que uma blasfêmia. Então, quando eles estavam atribuindo a Beelzebu o que, na verdade, o Espírito de Deus estava fazendo, estava realizando através de Jesus o Nazareno, então, isso era o quê? Uma blasfêmia. Se era uma ação do Espírito Santo de Deus, através do Cristo Nazareno, e uma vez que os fariseus atribuíam esse milagre a Beelzebu, eles estavam fazendo o quê? Blasfemando. Isso era uma blasfêmia. O Espírito de Deus estava ali operando, porque o Nazareno fazia isto em nome de Deus. Quando ele realizou milagres, quando houve ressurreição, ele sempre dizia: Pai, eu faço isso porque eu sei que sempre me ouves. Eu faço isso para que tu sejas glorificado no Filho. Era assim que ele se comportava. O Nazareno tinha convicção de que o Espírito de Deus agia na sua vida. Então, queridos, lá no versículo 31 que eu li, é isso que ele estava dizendo. Ele quem? O Nazareno. O que é que ele estava dizendo? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que através de mim operou esse milagre e vocês dizem que é por meio de Beelzebu, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, quando eles estavam atribuindo a Beelzebu, o que Deus estava fazendo, como eu já falei, como eu já disse, irmãos, Beelzebu era o deus de Ekron, um deus que quando alguém estava doente, no paganismo ele curava. Era assim que eles criam e entendiam. Eles então disseram: ele não faz isso pelo Espírito Santo, porque eles criam nesse deus Ekron, que quando as pessoas estavam enfermas, eles levavam as pessoas para que fossem curadas através desse Deus que eles criam. Então, quando eles viram Jesus de Nazaré realizar mais este milagre, eles disseram: ele não faz isso a não ser no Espírito de Deus, de Beelzebu. E sim, pelo príncipe dos demônios. Os fariseus, quem eram eles? Eram aqueles que se achavam certinhos. Eu abro aqui um parênteses. Eu não tenho como deixar isso passar. Não é assim que os religiosos se comportam. Não é assim que esses que pertencem a essas sinagogas se comportam. Não é assim que esses pregadores, esses teólogos, esses professores, esses entendidos se comportam. Eles não se acham certinhos. Eles não veem as pessoas na carne. Eles não julgam as pessoas pelo que veem. Eles não condenam as pessoas. Para eles, somente eles são salvos. Somente eles vão para o céu. Eles não se sentem proprietários de Deus. Deus pertence a eles. Somente através deles uma pessoa pode se salvar. Não é assim que acontece. São os certinhos, os santinhos.
Então eles se achavam acima do bem e do mal. Os fariseus é que detinham conhecimento e revelação. Para eles, somente eles praticavam a lei de modo correto. Mas nos dias do Nazareno, o Nazareno os contradiziam. Foram os que mais deram trabalho para o Nazareno. O Nazareno os chamou de hipócritas. Porque não viviam aquilo que, na teoria, eles diziam. As suas práticas não condiziam. Então foram chamados de hipócritas, de sepulcros caiados. Queridos, sinais, prodígios, maravilhas acompanhavam Jesus. Então, quando Jesus fazia, ele era sempre atacado pelos fariseus. Os fariseus sempre os atacavam. Era contra o ministério de Jesus. Procuravam em Jesus falhas, defeitos. Procuravam pegar Jesus em contradição. Era assim que eles se comportavam. Como se o que eles praticavam era de Deus. Os fariseus achavam que tudo quanto eles praticavam era de Deus. E aqui, nesta situação, quando Jesus estava realizando milagres em nome de Deus, através do Espírito Santo de Deus, eles se opõem, dizendo que ele estava fazendo aquilo através de demônios. E os milagres de Jesus eram de demônios, segundo eles, mas os deles não, o deles era de Deus. Esses fariseus jejuavam, eles davam dízimo. Eles se achavam certos, como os religiosos de hoje, que se acham certos, porque são dizimistas, porque frequentam o templo, porque jejuam, porque vão ao monte, porque realiza cerimoniais, porque participa de ceias, porque faz apresentação de crianças, enfim. Eles se acham certos. Só eles têm o Espírito Santo. Sabe quem dá a revelação? É o Pai dos Espíritos. Somente Deus pode dar a revelação. Somente o Pai dos Espíritos pode dar o entendimento. Somente Ele. E mais ninguém. Então, esses religiosos hoje, eles fazem o que os fariseus faziam nos dias de Jesus. Eles pegam passagens soltas sem conhecer o contexto. Ação direta do texto. E aplica na vida de pessoas para mostrar que na verdade, que eles é quem tem conhecimento. É assim que eles se comportam. No versículo 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Foi o que Jesus Nazareno disse. Eu pergunto, quem na verdade divide a glória de Deus? Não é isso que nós vemos dentro desses lugares? Eles dividindo a glória de Deus? Quando a glória de Deus não se dá a ninguém, é somente dele. Ele é digno de toda a honra, de todo o poder, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Todo domínio é dele, ele é soberano, Deus é soberano.
Nós, na graça de Deus, não temos títulos. Nós não ocupamos primazias, primeiros lugares. Nós não queremos aparecer, nós não subestimamos quem quer que seja. Nós nos colocamos em condição de igualdade para com todos os nossos irmãos, sejam da graça ou seja do sistema religioso. Porque importa que ele cresça. Nós cada vez mais diminuímos. Não nos achamos os tais. Nós não descobrimos nada e nem tampouco estamos aqui para querer ser mais do que quem que seja. Estamos aqui apenas transmitindo a revelação do Evangelho da graça de Deus, dado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo da graça, o pregador da incircuncisão. Então, no versículo 26, o mestre diz assim: e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se é ele que expulsa ele mesmo. Se eu expulso por Beelzebu, como esse reino vai prevalecer? Não é mesmo? Se Jesus estivesse expulsando por Beelzebu, como os fariseus disseram, como esse reino iria prevalecer? Olha o que diz o versículo 27. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsa, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu expulso por Beelzebu, perguntem se eles estão livres. Pergunta a ele se eles estão livres. Se eu não estou fazendo isso pela ação do Espírito Santo de Deus que está em mim. Pergunta a eles. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando esse moço passou a enxergar, quando esse moço passou a ouvir, é chegado a ele o reino de Deus. Se eu fiz, disse o Nazareno, isso pelo Espírito de Deus, e vocês dizem que é pelo espírito de Beelzebu, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Era isso que ele quis dizer nessa paisagem. Isso que era blasfêmia contra o Espírito Santo. E não isso que eles ensinam dentro dessas sinagogas. E não isso que essas pessoas dizem para você dentro desses lugares. Eles não sabem, na verdade, interpretar todo este texto dentro do seu contexto. Então eles, o que fazem? Eles procuram descontextualizar para que possa fazer daquilo ali uma doutrina, um ensinamento e passar para as pessoas. E aí as pessoas saem por aí reproduzindo. Irmão, você pecou contra o Espírito Santo. Não tem mais perdão para você. Você agora está condenado ao inferno. Você perdeu a sua salvação. Você não vai mais para o céu. Esse é o entendimento deles. E que as pessoas acreditam, porque não conhecem o Pai. Porque não tem a mente ativada. Porque não tem um entendimento, não tem a mente de Cristo. Porque não são espirituais e são carnais. Vocês querem saber quem era Beelzebu? Vamos lá para o livro de Reis, primeiro livro de Reis. Primeiro não, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis.
Segundo livro dos Reis, capítulo 1, olha o que diz os versículos 1 e 2. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros, dizendo-lhes: ide perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. A quem aqueles fariseus estavam atribuindo o milagre de Jesus diante desse moço que era cego e que não ouvia? A quem eles estavam atribuindo este milagre? Eles estavam atribuindo este milagre a Beelzebu, Deus de Ecrom. Este Deus aqui, que quando Acasias cai da grade de um quarto, então ele envia mensageiro e que fosse até a Baal-Zebub, que era Deus de Ecrom, e perguntasse a ele se ele seria curado, se ele seria sarado daquela queda que aconteceu com ele. Eles estavam atribuindo a Beelzebu, segundo o paganismo, porque quem curava era Beelzebu. Acabamos de ver em segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem curava, segundo o paganismo, era Beelzebu, Deus de Ecrom. Queridos, é bom frisar que eles não reconheciam Jesus como enviado de Deus. Eles não receberam. Eu vim para os que eram meus e eles não me receberam. Eles não reconheciam Jesus como enviado de Deus, como Messias. Eles diziam que ele estava sendo usado por Baal-Zebub, atribuindo a obra do Espírito Santo a uma crença pagã, a ídolos. E aí ficaram, então, os fariseus diante desse milagre ali blasfemando. Então a blasfêmia de que o Nazareno se referia era em função de uma atribuição que pertencia a Deus, quando, na verdade, os fariseus que ali estavam atribuíam esse milagre a Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Profanando o quê? O Espírito Santo. E estavam fazendo o quê? Santificando o profano. Era uma obra do Espírito Santo, realizada através de Jesus. Quando ele diz não tem perdão, é para disciplina. Era para a disciplina deles. Os religiosos dizem que é salvação, que não deixariam de ser salvo. É isso que Jesus diz. Não deixariam de ser salvo, mas seriam o quê? Disciplinado. Eles seriam o quê? Corrigido. Era isso. Eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 5, não, acho que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Me perdoe aí, eu acho que eu fiz uma anotação errado. Então, neste versículo que eu quis dizer, que me fugiu aqui, o apóstolo Paulo diz que Deus não imputa, entendendo? Aos filhos transgressões. Porque transgressão
era para quem estava debaixo da lei. E não é que essas pessoas dentro dessa sinagoga ficam imputando aos filhos transgressões, maldições? Não é isso que eles fazem com os filhos de Deus que lá estão, aprisionados dentro desses lugares? Mas eles são filhos. Eles são salvos, são eleitos, são predestinados. E esses líderes religiosos que se dizem entendidos, comparando eles aos fariseus, eles imputam sobre os filhos de Deus transgressões. Queridos, você que diz que aquele que peca contra o Espírito Santo, segundo o entendimento de vocês, não tem perdão, eu quero dizer que salvação é irrevogável. Salvação é dom de Deus. Ninguém perde salvação. Já somos salvos antes da fundação do mundo. O que nós estamos fazendo aqui nesta vida é buscando uma salvação na mente, no entendimento, para que possamos reinar e triunfar em graça, crescer na graça e no conhecimento, viver debaixo da unção do Espírito Santo, Ele governando, Ele dirigindo a nossa vida. Não andando mais na carne, porque agora somos espirituais, porque temos a mente de Cristo. Então é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz isso. E Romanos também, capítulo 11, versículo 29. Então fica aí para o nosso entendimento. O que, na verdade, Jesus Nazareno quis dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E não isso que você aprendeu lá, que eu aprendi lá. O entendimento, então, é esse é o entendimento. Mas eles pegam esses versículos 31 e 32 de São Mateus, capítulo 12, e fazem disso o que? Uma doutrina, um ensinamento. E impõem essas coisas na mente das pessoas. E elas saem reproduzindo, porque tudo lá é reproduzido. Agora há pouco, um pastor, que eu conheço ele há mais de 25, 30 anos, encontrei com ele depois de muitos anos que não o via, dei meu número para ele, perguntou em qual igreja estava, ele entrou no meu zap, convidei ele para o meu canal, ele entrou, assistiu alguns vídeos, acredito eu, e essa semana ele me escreve um texto enorme, dizendo no texto que não concorda com nada que nós da graça pregamos e que está decepcionado comigo e que eu poderia rever conceitos voltando à prática de tudo aquilo, né, que lá no sistema eu fiz durante quase 50 anos. E que o melhor seria ele sair do meu canal. E aí eu gravei um áudio e mandei para o zap dele, e disse que ele se sinta à vontade. E tentei mostrar para ele algumas coisas. E disse para ele, querido, venha até a minha casa, traga aí Bíblias, dicionário, traga o que você quiser. Convida também outros pastores. E venha, vamos conversar. E vamos ver então se chegamos a um consenso. Se você conseguir me provar de que você está certo dentro dessa sua visão, quem sabe? Vocês sabem, né? E então ele até agora não me respondeu. E não vai responder porque todos eles que eu convidei não vieram. Porque eles não têm a humildade de vir. Nenhum deles tem a humildade de vir. Eu perdi muitos que a gente conversava muito sobre a Bíblia, eles gostavam muito de me ouvir. Hoje eu perdi. Eles têm medo de encontrar comigo. Eles têm medo de vir à minha casa. Porque eu
chamo eles para a gente conversar e para mostrar para ele essas verdades. Mas eles não vêm. Então, querido, é assim que eles fazem. Eles se acham dono da verdade. Nós não achamos que somos dono da verdade. A verdade, ela liberta. A verdade, ela é dada pelo Espírito Santo. É conhecendo a verdade que nós somos libertos. E foi isso que aconteceu conosco da graça de Deus. Mente ativada, o entendimento de Cristo. E estamos aqui, dando de graça aquilo que dele temos recebido. Então este é o tema de hoje. O que Jesus Nazareno quis dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês acabaram de ver. E não isso que vocês aprenderam, não isso que eles ensinam dentro desse sistema religioso. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz.